Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 6 de janeiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Já peço que você deixe separado aí o capítulo 19 do Evangelho de São João, para estar fazendo a leitura junto comigo. Eu também peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal. Convide mais pessoas para que sejam alcançadas pela Palavra de Deus. E já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento com a Palavra. A presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 19. Pilatos, então, mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-na sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Falou-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico, Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam: Fora com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos perguntou-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Entregou então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou
por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi? Escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: Repartiram entre si as minhas vestes, e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de sopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhes quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhes o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Ao do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.